Bom, Hare Krishna, artigos por Srila Satyanarayana Das Babaji. O artigo é Como Evitar as Misérias do Mau Karma. Bom, todo ser humano sofre de 3 tipos de misérias: adhyátmica, adibhautica, adidaivika, roga, né? A palavra adhyátmica significa aquilo que você está aquilo que está relacionado à Atma. A palavra Atma em sânscrito tem vários significados, como corpo, mente, sentidos, essência, natureza, Deus, vitalidade, coragem, caráter, eu, intelecto e assim por diante. No entanto, em relação ao sofrimento adhyátmica, a palavra Atma refere-se ao corpo, mente e intelecto. Assim, as misérias adhyátmicas são aquelas que vêm do próprio corpo, mente e intelecto. Da mesma forma, as misérias adibhauticas são aquelas que vêm de outros bhutas, ou seres vivos. Esses seres vivos podem ser humanos, animais, pássaros, répteis ou aquáticos. As misérias adidaivika são aquelas que vêm dos devas. Devas aqui corresponde aos seres divinos que estão encarregados de administrar o universo. As misérias adidaivika incluem o sofrimento que pode vir de calamidades naturais, como terremotos, tsunamis, inundações, secas, tempestades, furacões, calor, frio excessivo, incêndios florestais, pandemias e assim por diante. Agora a questão que pode ser levantada é por que os devas nos dão sofrimento. Devas deveriam ser seres benevolentes, compassivos por natureza, porque eles gostariam que sofrêssemos, né? Bom, qual é o benefício em nos dar sofrimento? Para entender a resposta a essas perguntas, precisamos saber como o universo funciona. A ciência moderna nos informa que o universo nasceu de um Big Bang. A ciência, como tal, não acredita na existência de um criador do universo. Isso implica que o universo não tem um propósito intrínseco. Aconteceu acidentalmente e não há ninguém no controle. Isso implica ainda que nossa vida não tem propósito, mas se aceitarmos isso, não há necessidade de seguir nenhuma regra. Então não há necessidade de conseguir nada na vida, pois não existe um sentido. Assim, um conceito moderno, né? Você vive apenas uma vez, tornou-se popular. As pessoas tentam desfrutar o máximo que podem: sexo, bebida, drogas, dinheiro, posses, porque não tem outro propósito na vida a não ser desfrutar. Pode-se dizer que o que há de errado com isso? A resposta é que essa mentalidade simplesmente traz degradação na sociedade humana. Em tal conceito de vida não há base para valores morais humanos, né? Portanto, as escrituras da Índia nos informam que o universo foi criado por Ishvara, Deus, que estabeleceu certas leis que mantêm o universo funcionando. Os administradores do universo são chamados devas. Assim como todo o país tem um sistema de gestão, o universo também tem uma das leis mais importantes do universo, a lei do karma. Todos estão sob a influência desta lei, alguns assim como estamos sob a influência da lei da gravidade, também estamos sob a lei do karma. Assim como não vemos a força gravitacional, da mesma forma não vemos o karma, que acreditamos
quer acreditamos ou não, não fora ou não, na força gravitacional ela nos influencia. Da mesma forma, quer acreditemos na lei do karma ou não, ele age sobre nós. Qualquer ação que realizamos dá algum resultado, né? Isso não é isso é muito difícil de entender. Alguns dos resultados vêm imediatamente, enquanto outros levam algum tempo. Se você colocar a mão no fogo, o resultado é imediato. Se você beber vinho, o resultado pode demorar um pouco. Outros resultados podem levar muitos meses para frutificar. Uma criança nasce 9 ou 10 meses depois, após a concepção. Existem também algumas ações que podem não dar resultado nesta vida, mas podem se manifestar em uma vida futura. Karma ou ação é como uma semente frutifica dentro de um ambiente específico. Necessita certa umidade, calor, e para que ela brote, depois cresça, diferentes sementes produzem seus frutos em diferentes estações. Da mesma forma, o karma precisa de uma situação adequada para manifestar seu resultado. Se uma situação adequada não estiver disponível em sua vida, ele dará seu resultado em outra vida. Assim como temos um karma individual, também existe o karma coletivo. As pessoas de uma família, vila ou país têm um certo karma comum a todos eles, né? Portanto, vê-se que, às vezes, uma determinada situação boa ou ruim pode ser enfrentada por todos, por toda uma família, vila ou país. As pandemias são um exemplo de karma coletivo, onde, de acordo com o Ayurveda, adoecemos por causa das ações erradas em nossa vida atual ou por causa do karma passado. As doenças que surgem por causa do karma passado não podem ser curadas pelo tratamento normal, chamado Yukti Vyapashraya. Elas precisam ser tratadas pelos Daiva Vyapashraya. Há um ditado em sânscrito que diz, né? Já está o ditado lá. A solução deve estar de acordo com o problema. Se o problema vem do karma passado, que também é chamado de Daiva, então seu tratamento também deve ser Daivika. Os tratamentos Daivika incluem atividades como a realização de um yagna, sacrifício, o canto de mantras específico, a doação em caridade e o engajamento em uma atividade religiosa como o jejum. A atividade daivika necessária para uma determinada doença deve ser baseada no Shastra. Da mesma forma, não podemos tomar qualquer medicamento ayurvédico para a nossa condição asmática, né? É apenas um medicamento ayurvédico específico que trata um problema específico. Atualmente as pessoas não têm muita fé nos tratamentos Daivika,
mas isso não significa que eles não sejam eficazes. É claro que se não tivermos fé nos tratamentos da Ayurveda, não os usaremos e, portanto, não obteremos o benefício. A escolha é nossa, as pessoas gostam de nossas experiências, então essa seria uma boa experiência para se tentar. De acordo com as pesquisas modernas, observou que pessoas que acreditam em algum poder sobrenatural, como o Ishvara, têm uma chance melhor de recuperação mesmo usando medicina moderna. Assim, a fé também tem o seu papel na cura religiosa, na cura da doença. Junto com a fé, se alguém usa tratamentos da Ayurveda, eles certamente terão um efeito. Durante séculos, esses métodos foram usados com sucesso na Índia. Não devemos negligenciar essas joias testadas pelo tempo da cultura védica. Canto de mantras específicos é uma solução para o sofrimento de Adidávika, mas para erradicar o problema devemos viver em harmonia com os princípios da natureza e não criar um mau karma. Em primeiro lugar, ações que trazem prazer fugaz, mas resultam em sofrimento, devem ser evitadas e seu uso apropriado de sabedoria. Então lá o glossário é Antakarana. Então o termo significa Antaha, interno, Karana, sentido, né? Então significa mente. Então vamos lá, continuando. Siddhanta vai ser Maya Shakti é comparada à fumaça, ela escurece, tem o poder de cobrir e iludir. Diva Shakti é comparada às fagulhas de fogo, ou seja, a Diva é igual a Krishna, só que ela é diminuta, essa é a ideia. Radha é diferente de Krishna, mas ao mesmo tempo ela é igual, porque não existe Krishna sem Radha e nem Radha sem Krishna. No Panchatattva existem 5 aspectos e Gadadhara representa Shakti interna de Krishna. Por exemplo, a descida de Krishna no mundo como Mahaprabhu tem um objetivo principal de expressar o Bhava de Radha através de sua própria perspectiva, e isso não poderia, de modo algum, ser feito sem a ajuda de Gadadhara. No Gaura Lila, por exemplo, Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu e Radha vem como Gadadhara. Em Vaikuntha, o Sr. Narayana não tem amigos nem amantes, talvez ele tenha um pouco de amizade, isso a gente pode ver em Vaikuntha metade Shakya. Por exemplo, um chofer trabalha para o seu patrão, ele tem uma certa amizade com o seu patrão. Depois de muito tempo que ele não vê o seu patrão, ele vai buscá-lo no aeroporto e em um certo momento o patrão fala: o que você acha? Eu aplico na Bolsa de Valores ou faço outra aplicação com esse dinheiro que estou? Daí o chofer fala: acho melhor você deixar esse dinheiro tranquilo, não mexe com isso não. Algo assim. Bom, Krishna Stu Bhagavan Soyam, essa é a única linha do Bhagavata, o tratado que é o Krishna Sandarbha, escrito por Diva Goswami. Nós podemos até tentar explicar a existência de Deus com sua energia ilusória da mesma maneira, de maneira mais intelectual. Podemos até pensar: se existe luz, tem que haver escuridão, mas no final das contas o nosso intelecto vai ficar muito pequeno diante de tudo isso. Nityananda Prabhu começou a nossa Sampradaya sem nenhum livro, ele é o nosso Adiguru e começa a pregar sobre Chaitanya Mahaprabhu. Ele é tão poderoso que as pessoas passam a aceitar isso. Hoje em dia nós vemos que as escolas de yoga mudaram muito a sua abordagem, utilizam muito Bhakti, porque na realidade o que é mais importante? Conhecimento ou amor? A mente ou o coração? Inclusive quando nós vemos os budistas, percebemos que a forma mais popular do budismo é o tibetano, porque ele trata muito da compaixão e do amor. Violência contra diferentes tipos de pessoas pode não ser igualmente repreensiva.
de todas as pessoas. A violência contra um sábio que não tem intenção de tirar nada de ninguém, não prejudica ninguém, é a pior de todas as formas de violência possíveis. Isso pode arruinar a vida espiritual de uma pessoa. A chave para que a gente possa entender o Bhagavata está nesse verso, Krishnastu Bhagavan Soyam. Se você entende isso, você vai explorar o Bhagavata. O mundo meditativo é o mundo real, o mundo da consciência, o mundo que tem possibilidades limitadas. O mundo subjetivo e alguma coisa está vindo de lá para nós nesse plano. Os sutras não são a primeira tentativa de explicar a revelação Shabda Brahma, a revelação através do som dos Upanishads. Depois que você aprende o Tattva, o Siddhanta, você pode seguir o seu coração. Poderíamos fazer o seguinte indagação: se o nome de Radha aparece diretamente uma única vez no Bhagavata e os Gaudiyas Vaishnavas estão dando tanta importância a isso, porque as pessoas perdem a oportunidade de também se absorver nisso. Essa é a indagação, porque já que os Gaudiyas Vaishnavas estão se absorvendo nesse ponto e daí expandindo toda a filosofia porque as outras pessoas não fazem. Então poderia surgir uma pergunta: por que nós damos tanta importância a Radha no Bhagavata, que é o nosso livro principal? O nome dela não é mencionado, ou é mencionado muito pouco, uma única vez. Então por que damos tanta importância a isso? Se diz que grandes presentes podem vir em pacotes pequenos. O texto 160 do Haribhakti Vilas: uma vez grandes sábios encabeçados por Sanatana perguntaram a Brahma: ó Senhor, quem é o maior de todos? Quem é a pessoa que a morte personificada tem medo? Quem é a pessoa que, por conhecê-lo, não existe mais nada a ser conhecido, sobre o qual a supervisão neste mundo material se move? A resposta, Brahma diz: o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, Ele é a suprema personalidade de Deus, Ele é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança, é o Senhor adorável de todos. Mesmo a morte personificada tem medo de Govinda, simplesmente por obter conhecimento das características do Senhor Gopijana Vallabha. Todas as coisas se tornam conhecidas. Essa existência material está sob o controle da sua energia externa Maya. O sábio perguntou a Brahma: quem é Krishna, quem é Govinda, quem é Gopijana Vallabha? Brahma respondeu: o mais adorável Senhor Krishna é aquele que perdoa as ofensas, mesmo dos demônios. O nome Govinda significa o Senhor das vacas de Vrindavana, o Senhor da terra, o Senhor de todas as coisas que são descritas nos Vedas. Gopijana Vallabha refere-se àquele que inspira as gopis a participarem dos seus passatempos transcendentais. A palavra Swaha refere-se à energia do Senhor. Não existe diferença entre energia e energético, e aquele que medita no Senhor se torna jubilante. Vendo sua forma e adorando-o como a deidade predominante de seu mantra, certamente se alcança a imortalidade. Os sábios disseram: o Senhor com quem ele se parece. O que ele deveria fazer para satisfazê-lo? Qual o método de adorá-lo? Nós queremos conhecer, então, tudo. Então, amavelmente escreva isso para nós em detalhes. Brahma replicou aos sábios, encabeçados por Sanaka: ó sábios, sua forma é como a de um vaqueirinho, sua complexão é como de uma nuvem de chuva formada recentemente. Ele é sempre jovem, ele é como a árvore dos desejos, regido sobre a árvore dos desejos. Porque por esse mesmo Nama é a canção, por esse mesmo Nama Valmiki obteve a riqueza da austeridade, ele viu todo o Ramalila, e por este mesmo Nama todos os anartas e a parada de Ajamila foram arrancados pela raiz. O verso 2, Siksha Guru Ketajani, Krishnera Swarupa, o verso 7, Eka Krishna Makare Sarva Papa Shai, o 16, Tajmagurum Prapadiyata, Ignácio. O glossário, o verso é Bhima, Bhina, separados, Prakrit, energias, Astada, óctuplas. A filosofando, a vaia é 1000 vezes mais poderosa, mais forte, mais generosa do que a apoteose. Os admiradores corrompem.